Bom, vamos iniciar a entrevista. Antes de mais, queria muito agradecer de ter-nos concedido esta entrevista, que será colocada nos sites dos nossos grupos de investigação e de intervenção. O meu nome é Liliana Fontes e sou membro do Grupo de Investigação Adaptação, Rendimento e Desenvolvimento Humano e da Escola Competências de Vida. Esta entrevista é realizada com Rui Gomes, que é professor universitário, psicólogo e investigador na área das competências de vida. Qual o interesse do ensino e aprendizagem de competências de vida em crianças, jovens e adultos? Bom, muito obrigado pelo convite. Estou a falar para a casa, não é? Porque eu também faço parte desses dois grupos, mas é um prazer dar esta entrevista. Bom, efetivamente é um tema muito importante. Desde a década de 60, 70 do século passado, há um interesse por esta questão das competências de vida, diríamos nós, como uma alternativa de intervenção com crianças e jovens. E essa alternativa foi-se consolidando ao longo dos anos, ao ponto de nós, hoje em dia, termos organizações tão importantes como a OCDE, a Organização Mundial de Saúde, que falam da importância do treino de competências de vida, ou treino de competências sociais e emocionais, como facetas estruturantes, enfim, do projeto educativo e formativo dos alunos, não é? E porquê? Basicamente dentro desta lógica de que o treino de competências de vida pode ser um ótimo auxiliar para ajudar os jovens, as crianças e os jovens enfim, a enfrentar, a lidar as mudanças das suas próprias circunstâncias, tornando-os mais capazes de lidar com aquilo que são as exigências e os desafios que lhes são colocados pelos seus contextos de vida. Pode-se falar então em diferentes competências de vida e como podem ser compreendidas? Sem dúvida. E essa é uma das questões muito interessantes, que é nós sabermos a que nível é que estamos a intervir, não é? Aqui, enfim, eu diria, em primeiro lugar, em relação às próprias competências de vida, o entendimento não é totalmente unânime entre os autores. Por exemplo, há pouco falava da Organização Mundial de Saúde, que tende a definir as competências de vida como o tipo de capacidades, de competências que as pessoas aprendem e que as ajudam a lidar com as exigências e com os desafios do seu dia-a-dia. Nós, no nosso grupo de investigação, temos entendido as competências de vida como o conjunto das potencialidades humanas que podem ser estimuladas, seja através de treino sistemático ou que são, de alguma maneira, desenvolvidas e aprendidas implicitamente naquilo que são as experiências do dia das pessoas e que, independentemente de treinadas ou aprendidas no dia a dia, estas potencialidades ajudam à adaptação humana ao conjunto de eventos de mudança que nós temos. E aquilo que de facto, e partindo deste entendimento, aquilo que de facto nós verificamos é que há autores que falam de competências de vida mais na sua vertente mental, psicológica. Nós temos entendido este fenómeno de uma perspectiva mais ampla, mais geral. E englobamos não só competências mentais, competências intelectuais, por exemplo, uma capacidade de resolução de problemas, que é uma competência de vida importante, que aparece na literatura, competências mais cognitivas, por exemplo, como formular objetivos, também é uma outra competência que aparece muito nos programas de intervenção, mas alargarmos este entendimento das competências de vida também à área motora, por exemplo, a capacidade da pessoa coordenar pés e mãos quando está a aprender a conduzir e finalmente a conduzir, até competências mais físicas, como por exemplo a pessoa caminhar com um determinado ritmo durante 30 minutos para obter determinado tipo de benefício físico e mental. E, portanto, nós temos de facto um entendimento mais lato, mais geral daquilo que são as possíveis competências de vida, mas de uma maneira geral nós podemos falar que podemos aceitar que as competências de vida podem ser mais internas, intrínsecas àquilo que é o funcionamento mental e psicológico, até competências mais interpessoais que ajudam na relação com os outros e competências, diríamos nós, mais sociais, alargadas, como é a capacidade da pessoa funcionar ou funcionar a um bom nível nos vários contextos de vida. Portanto, eu acho que, independentemente da perspectiva que possamos estar aqui a considerar, é inegável que as competências de vida são mesmo isso, entendidas no plural, porque são várias competências de vida que estão habitualmente sujeitas aos programas de intervenção e que estão sujeitas à própria investigação.
Pegando então nesses programas de intervenção, como é que se deve estruturar um programa de treino de competências de vida? Bom, é uma boa questão. A primeira boa notícia é que não há nada de especialmente diferente no treino de competências de vida em relação às outras áreas de intervenção psicológica ao nível do planeamento de uma intervenção que possamos levar a cabo. Nós desenvolvemos um modelo, no entanto, nós desenvolvemos um modelo que nós chamamos de eficácia do treino de competências de vida, onde procuramos sistematizar aquilo que nos parecem os fatores mais importantes para podermos delinear um programa de intervenção. Bom, e aquilo que nós colocamos como fatores principais é, por um lado, a necessidade de efetuarmos uma avaliação pré e pós e de seguimento do treino de competências de vida, e depois aquilo que é a parte mais importante do modelo, que é como se estrutura o programa em si. E a nossa proposta é que, de facto, um programa de treino de competências de vida deve incluir quatro fases fundamentais. A primeira, e cada uma destas fases com atividades específicas, desenvolvidas de modo intencional para estimular estas áreas do treino de competências de vida. E, portanto, a primeira tem a ver com a motivação, que é despertar o interesse dos participantes para o treino de competências de vida. Se nós não criarmos, não suscitarmos este interesse pelo treino, provavelmente vamos ter grandes dificuldades depois nas fases seguintes. A segunda etapa é a fase da aprendizagem da competência de vida, até o lado mais técnico, o momento mais técnico do programa, onde se vai simular onde se vai explicar, melhor dizendo, aquilo que são as diferentes facetas implicadas em cada uma das competências de vida. A terceira fase é a fase da automatização, que nós chamamos também de uma certa utilização localizada ou específica, em que os participantes, a partir de um determinado exemplo, contexto ou situação das suas próprias vidas, simulam ali a aprendizagem da competência de vida. Portanto, a propósito de uma determinada situação de vida, trabalham naquela circunstância os conteúdos que estão a ser aplicados no programa. E, finalmente, a terceira fase, enfim, a fase mais desafiante, que é a transferência da competência de vida. E o que é esta fase da transferência? É a última etapa do treino, onde os participantes são estimulados a procurar estabelecer relações entre a aprendizagem da competência de vida que efetuaram numa situação específica e localizada para outras situações no contexto de vida. E esta fase é crítica, porque é um outro aspecto também muito interessante, que eu penso que aqui une bastante os autores, né, nesta área, que é esta ideia de que nós só temos verdadeiramente uma competência de vida quando as pessoas conseguem aprender, há uma estimulação de uma determinada potencialidade, conseguem aprender essa capacidade, mas depois aplicam não só naquela situação, mas nas múltiplas situações, nas múltiplas atividades a que as pessoas estão envolvidas. Portanto, o bom programa, na nossa perspectiva, obviamente, deve incluir as avaliações de pré, de pós e de seguimento, mas depois aquilo que é o fundamental é que o treino tem atividades intencionais por estas quatro fases. E depois, também é muito importante considerar que a recolha destas medidas devem ser medidas não só relacionadas com o impacto do programa na aprendizagem da competência de vida, mas depois procurar impactos mais alargados, seja sobre o funcionamento psicológico, o bem-estar das pessoas, mas também depois a capacidade das pessoas realizarem e se adaptarem aos contextos de vida. Portanto, recolhendo múltiplas medidas, também é uma forma de nós procurarmos aferir qual é o verdadeiro programa de treino de competências de vida. E quais os aspectos mais importantes em termos da investigação sobre o treino de competências de vida? Bom, não é uma pergunta fácil. De facto, apesar de nós já termos algumas décadas de investigação sobre estas temáticas, a verdade é que ainda há várias questões em aberto, não é? Desde logo uma questão muito interessante, que é aquilo que eu há pouco dizia sobre o aspecto crítico do programa, que é a fase da transferência. Ainda há muito pouca investigação produzida que demonstre que os programas que foram levados a cabo conseguiram estimular a capacidade das pessoas utilizarem a competência que aprenderam num contexto para múltiplos contextos. Depois, uma outra questão também em aberto, que é, diremos nós, este efeito de dose dos programas. Ou seja,
quanto é quanto? De quanto é que nós estamos a falar para podermos assumir que um programa produziu os efeitos que nós pretendíamos em termos da aprendizagem das competências de vida? Uma outra questão também muito interessante, que é, dado que há múltiplas competências de vida, ainda nos falta saber se algumas delas são mais reativas ao treino, se algumas são, diríamos nós, mais, enfim, mais acessíveis em termos de incorporação junto dos participantes. E, finalmente, aquilo que é, diremos nós, o grande objetivo do programa de treino de competências de vida, que é nós sabermos se estas competências de vida se mantêm ao longo do tempo. Portanto, não é só se elas se generalizam a vários contextos, é se elas se mantêm ao longo, preferencialmente ao longo da vida. Finalmente, professor, aproveitando os seus anos de experiência como psicólogo, como investigador e como professor também, que conselhos daria a um psicólogo que esteja interessado em intervir nesta área do treino de competências de vida? De vida, sim. Bom, em primeiro lugar, naturalmente que é fundamental o treino técnico, não é? Portanto, conhecer, perceber, saber o que é isto das competências de vida. Há alguns modelos teóricos que explicam, não muitos, mas há alguns modelos teóricos que explicam qual é o efeito expectável de um programa de treino de competências de vida e como é que este deve ser organizado. Portanto, eu diria que esta dimensão técnica é fundamental ser apreendida pelo psicólogo. Em segundo lugar, uma segunda questão muito importante é que o psicólogo tem que estar à vontade na gestão de grupos, porque este tipo de programas habitualmente são desenvolvidos em equipas, em grupos, não muito alargados, embora aqui também os números sejam dispares em relação a vários estudos ou programas. Por exemplo, no nosso caso, nós propomos números à volta de 12 participantes em cada grupo de intervenção. Portanto, é fundamental uma boa capacidade de gestão de grupo, de relação com as pessoas em grupo. E uma terceira característica que provavelmente, se calhar, eu acho que é a mais importante, que é um gosto pessoal por esta área, não é? A mim, pessoalmente, sempre me interessou bastante esta questão do treino de competências de vida pelo lado positivo do funcionamento humano. Porque é um modelo distinto de intervenção, mas é também um modelo distinto da própria compreensão do funcionamento humano, não é? Quando nós trabalhamos dentro destas áreas, procuramos sempre o lado favorável, ou seja, o que é que nós podemos, a partir do estado atual de cada uma das pessoas, potenciar e desenvolver. Portanto, este fascínio pelo desenvolvimento humano tem que ser um aspecto que dá gozo, que dá prazer ao psicólogo, não é? Portanto, o gosto pelo estimular de capacidades e de competências. E as boas notícias é que, de facto, com o desenrolar do programa, estas alterações no funcionamento dos participantes vão se tornando visíveis. E, portanto, esta conciliação entre o gosto pessoal e depois aquilo que se vai obtendo em termos de feedback na gestão do programa vai alimentando este sentimento de competência, de autoeficácia e de realização do próprio profissional de psicologia. Eu diria que estes três aspectos são muito importantes, não serão certamente os únicos, mas são aspectos muito importantes para um jovem psicólogo ou um psicólogo com alguma experiência desenvolver programas de treino de competências de vida. Professor Rui, muito obrigada por partilhar connosco as suas opiniões, que serão apresentadas nas reuniões dos nossos grupos de investigação e de intervenção e serão divulgadas junto de todos os utilizadores dos nossos sites. Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigado, eu.